Galera, esse vídeo aqui é com certeza o que tem mais conhecimento compartilhado no canal inteiro, então eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou falar. Bom, no dia 16 de setembro eu fiz uma live lá no Instagram do canal com o Henrique Stuart, que é especialista em investimentos pela Ambima e tem um canal aqui no YouTube com mais de 26 mil inscritos. E nessa live a gente passou praticamente o tempo todo falando sobre valuation, como você pode avaliar um ativo, analisar uma empresa, quais fatores você deve levar em consideração, como aprender sobre valuation, as principais dicas, muito mais. Mas como esse vídeo ficou grande, eu tenho certeza que pouquíssima gente vai ver ele todo, então eu fiz um favor para vocês. Eu coloquei aí na descrição todos os assuntos que a gente falou no vídeo e o tempo em que vocês vão conferir cada um desses assuntos. Então é só você clicar ali na minutagem que eu coloquei na descrição e você vai conseguir assistir somente os assuntos que vocês quiserem. Além disso, como isso foi uma live gravada, eu tenho certeza que você consegue assistir o vídeo a uma velocidade maior. Então a 1.5, 1.75 ou 2 vezes, por exemplo, que vai te poupar ali o tempo e você pode escolher o que você quer saber dentro desse vídeo. Então já vamos começar com a live aí. Peço que você se inscreva no canal e dê like no vídeo se você gostar. Bom, eu tenho um canal no YouTube que eu falo de investimentos. Eu estou formando no IBMEC BH agora, então estou no finalzinho do período já do curso, estou no último período. E desde o início do ano passado, desde o final do ano passado, eu tenho meu canal no Instagram aqui e o canal no YouTube também para falar um pouco sobre investimentos, tentar ajudar a galera aí a começar a investir e dar esses primeiros passos. Uhum. E, mano, assim, pra quem não sabe, galera, o Henrique é uma das minhas inspirações, meus mentores para começar aí no YouTube. Aprendi muito com esse cara, eu fiz o curso dele já, o cara manja muito. E, assim, de verdade, me ensinou muita coisa, principalmente sobre investimentos, mas também sobre o YouTube e tal. E, mano, eu gosto muito da história de Tamo junto. como você começou, assim, a se interessar pelo mercado financeiro. Conta aí pra galera. Beleza. Bom, tudo começou na hora que eu entrei lá na faculdade, no IBMEC aqui de BH, e estava na aula de macroeconomia e o professor estava falando sobre inflação. E aí, na aula, ele falou que, beleza, a inflação é que o nível de preço da economia sobe e tudo mais, você começa a perder poder de compra, e se você tinha dinheiro na poupança, você perdeu o dinheiro. Porque a inflação foi maior do que a poupança no ano de 2016. Isso era em 2017. E eu tinha uma graninha na poupança, que minha avó vinha juntando desde que eu era bem novo, e eu falei, tô perdendo dinheiro, o que que eu posso fazer, né? Então eu comecei a estudar o que que eu podia fazer com o meu dinheiro, descobri o mercado financeiro, descobri o tesouro direto, a renda fixa e tudo mais, vi que existia um mundo de ação, na época eu achava super complicado, não entendia nada, e provavelmente muitas pessoas passam por isso também, mas aí ao longo do tempo fui estudando, apaixonei pelo assunto, e quanto mais eu pesquisava, mais eu gostava de tudo, então é um ciclo sem fim, né? Quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe nada e mais você fica apaixonado. Então você quer sempre buscar mais conhecimento. E desde então, desde o início de 2017, estou nessa, estudando todos os dias mercado financeiro, investimento, ações e tudo que está relacionado a isso. Mano, é isso, né? Quem começa e quem entra de verdade, assim, é difícil não se apaixonar pelo assunto, né? Exatamente. E aqui, aí você começou no mercado financeiro, mas como é que veio a ideia de criar a página e o canal no YouTube? Bom, essa história é legal porque nesse meio tempo que eu comecei a estudar, comecei a investir o meu próprio dinheiro, eu via que pouca gente da minha sala, dos meus amigos, estavam fazendo a mesma coisa e de vez em quando eu postava no meu Instagram pessoal, compartilhava alguns posts, alguns stories de gente que faz conteúdo sobre isso, falando sobre mercado financeiro e tudo mais. E eu via que muita gente respondia. Gente que às vezes eu nem conversava tanto, falava, que legal isso, como é que funciona, explica um pouquinho mais. E eu vi que tinha muito essa demanda. E eu pensei, se as pessoas do meu ciclo não entendem, se os meus amigos não sabem nada disso, e essas pessoas não entendem, por que que grande parte do brasileiro saberia? Quando na verdade a gente vê que a maioria do brasileiro ou tá na poupança ou está endividado. Então eu vi que tinha uma lacuna gigante, tinha um gap muito grande que precisava ser explorado, essa questão de educação financeira. Então eu vi que tinha essa demanda e resolvi atuar em cima disso. Eu uni aquilo que eu gostava de falar com um mercado que
dava para monetizar bem, porque ninguém faz nada de graça, né? Não existe almoço Com grátis, a gente certeza. tem que pagar a conta também. Vi que tinha essa oportunidade e vi que tinha um mercado muito crescente, um mercado potencial ainda, né? Porque na época, menos de 0,5% da população investia na bolsa, 0,3% da população investia na bolsa, e hoje a gente está chegando ali nos 2 milhões, mas ainda tem mais de 200 milhões que não investe. Então muita gente fala, tá saturado, esse mercado não tem mais espaço para ninguém, não sei o que, é bolha, tá todo mundo entrando. Só que se você para Uhum. pensar, não tem ninguém na bolsa ainda. Pois A é. bolsa ainda é um deserto, não tem nada quando a gente compara com a população inteira. Então, nos Estados Unidos tem 50%, 60% da população que investe na bolsa, então a gente está muito atrás, tem muito caminho a percorrer. E aí eu pensei em fazer um pouco dessa parte, ajudar a galera a traçar esse caminho aí. Mano, e o que você falou é muito legal, né? Que você falou que é uma coisa que você gostava e você misturou com uma demanda do mercado, é uma coisa que pode ser paga, né? Aquela coisa do Ikigai um pouco, assim, né? Exatamente. E, cara, hoje em dia a gente pensa, tá chegando aí 2,5 milhões, eu acho, de CPFs na bolsa, alguma coisa assim. E mesmo assim, os maiores canais de finanças hoje, aqui no Brasil mesmo, no YouTube, tem 5, 4 milhões, né? Então, assim, tem muito espaço para crescer, espaço demais. Até um pessoal que já tá para começar, eu acho que esse ano ainda a gente ainda cresce muito o número de CPFs na bolsa. E acho que, sei lá, até 2025 já dá para pegar 10 milhões de CPFs na bolsa facilmente. Tomara trabalhar para isso, né? Lá no meu canal, no seu. Se a gente fizer o trabalho direitinho e todos os outros também, eu acho que a gente consegue buscar essa meta de 10 milhões. Com certeza. E, mano, hoje em dia, assim, quem você investe em quê? Falando em classe de ativação, fundo imobiliário, o que você investe? Tá. A grande parte do meu patrimônio está em ação e fundo imobiliário. Eu tenho a minha reserva de Uhum. emergência, que está em CDB, de liquidez diária, mas a grande parte do patrimônio, tanto a reserva de emergência quanto o caixa, né? Eu tenho uma parcela que. A reserva de emergência, primeiro, eu nem considero no meu patrimônio, ela está lá Uhum. e está totalmente separada, mas no meu patrimônio, de fato, um pedaço está em caixa, em CDB de liquidez diária, que eu posso aproveitar em qualquer oportunidade, e tem a parcela de ações e fundos imobiliários. Eu não tenho muita. Nada diferente, assim, eu fico foco no básico. O feito é melhor que perfeito, simples às vezes dá mais certo do que ficar complicando muito. Então, atualmente, minha carteira hoje está grande parte em ação, uma pequena parcela em fundo imobiliário, porque tem um risco um pouco menor. E a minha ideia é, na medida que o tempo vai passando, que eu vou envelhecendo e tudo mais, a minha propensão a risco vai diminuindo, então a tendência é migrar o que está em ação aos poucos para fundos imobiliários, para trazer essa segurança e essa renda mensal também, na hora que estiver lá na liberdade financeira e tudo mais, para poder viver de renda, porque os fundos imobiliários cumprem muito bem essa função, né? Tem o risco menor e também tem essa renda passiva mensal. Mano, eu acho legal o que você falou, porque hoje em dia muita gente querendo, às vezes, inventar moda, né? Querer mexer muito ali com opção e tal. Mas é o que você falou, mano. Se você faz o arroz e feijão bem feito, é melhor do que tentar arriscar e fazer bonito, né? E acabar perdendo dinheiro, né? Cara, porque assim, acaba que é dinheiro, né? É um patrimônio, é coisa que não se brinca, né? Exatamente. Se você fizer o E simples, já está ótimo. Aquilo que você entende, foca em pouca coisa. Às vezes, você focar ali que seja numa renda fixa pós-fixada e num ETF de bolsa também. Porque aí, se você faz a gestão ativa desses dois ativos, você já consegue um retorno muito melhor, por exemplo, do que quem fica inventando moda por aí. com certeza. E, mano, eu gosto muito do que você faz, assim, de vez em quando você posta seu canal sobre metas e tal. Fala um pouquinho, assim, quais são as suas metas, assim, para os próximos 12 meses. Falando em questão de investimentos e também negócio de redes sociais, do YouTube e tal. Tá. Confesso que para os próximos 12 meses eu não tenho tanta coisa assim planejada, porque eu costumo planejar sempre no início do ano para o final do ano. E aí, para esse ano, 31 de dezembro, o que que eu queria? No começo do ano eu estava com 269 inscritos no canal, eu virei o ano com 269 e projetei que eu ia terminar o ano com 15 mil. E aí já passou há muito tempo, então eu achava que na época 15 mil era absurdo. Eu pensava que eu ia chegar no final com 10 mil, eu estava sonhando grande. Mas graças a Deus chegou e agora já estamos com 26 mil. Então, na hora que a gente bate a meta, a gente dobra a meta, né? É isso E aí. aí dobra mais uma vez depois. E eu também tinha publicado, deixado aqui no Instagram publicamente a minha meta de dobrar o patrimônio. Só que Uhum. ninguém esperava que ia vir um coronavírus nesse É, meio termo e destruir tudo, todos os planos. Então o patrimônio caiu 50%, quando na verdade eu estava querendo dobrar. Mas já recuperou um bocado, já está quase no estágio inicial.
Em termos de rentabilidade, já recuperou, mas como eu precisei tirar uma parcela da minha reserva de oportunidade, não para colocar em ação, mas para colocar no meu próprio negócio, abertura de empresa e tudo mais, tem vários custos envolvidos. Então, comprei computador e tudo mais, equipamento. Então, o meu patrimônio deu uma reduzida boa, mas é um investimento que vai trazer um retorno muito maior do que investir na bolsa ou qualquer outro ativo. Então, eu preferi reduzir o meu patrimônio agora, porque eu sei que lá na frente vai ter frutos muito melhores. Então, para o ano que vem, eu ainda não tenho muitas metas, mas isso era o que estava planejado para esse ano. E aí eu tinha 3 metas, né? A de patrimônio, a meta de inscritos e a meta de leitura, que é de Uhum. conhecimento. Então, era para ler um livro por mês, pelo menos, 12 livros no ano, e tô no nono agora, então tô a tempo. Dei uma corrida agora nesses últimos tempos, mas tá indo. Então, para o próximo ano, eu acho que vai ser bem nessa linha mesmo. Projetar algum profissional, algum termo financeiro e algum também em termos de conhecimento, porque isso são 3 áreas muito importantes. Massa demais, mano. Só mandar um salve aqui pro Pedro, que é meu amigo que vai estar fazendo aniversário amanhã aí. E, mano, agora que a gente já Show. conhece mais o Henrique Stewart, assim, vamos entrar então no tema do valuation, né? Que é um tema que assim, a galera pergunta muito, mas pouca gente conhece de verdade, né? Ou muita gente tem conhecimento superficial ali e tal. Então, assim, pra gente começar, pra todo mundo entender, o que que é valuation, como você definiria? Tá. Para quem acha que valuation é muito complicado, eu te falo que você faz valuation todos os dias da sua vida sem nem saber. Valuation é você precificar algum ativo. É você, de alguma forma, estipular algum método, alguma ferramenta, ou até mesmo que seja no feeling, assim, para você saber quanto que vale um ativo, quanto você deveria pagar por ele. Então, desde o momento que você vai comprar um carro, vai comprar um apartamento, vai comprar qualquer tipo de produto, você, querendo ou não, você faz um valuation. Você compara um produto com outro similar, para saber se aquele produto está caro ou não. Então, se um produto é mais de qualidade, provavelmente você vai pagar mais caro por ele. Então, um exemplo bem banal aqui. Você vê que provavelmente o hambúrguer do Madeiro é mais caro do que o hambúrguer do McDonald's. E vale a pena você pagar um hambúrguer mais caro? Se você teria o mesmo hambúrguer, o mesmo produto, por um preço mais barato, por que você pagaria o mais caro? Então, é porque tem uma qualidade a mais ali. Mas se fosse o mesmo produto, você iria no mais barato. Então, o valuation é o processo de precificar qualquer tipo de ativo. Então, é você, de alguma forma, estipular um método para você ter uma noção, alguma base de quanto que é aquele valor justo. Então, tem muita coisa que é fácil você precificar isso no feeling ali, você bate o olho e já sabe mais ou menos, muito questão de ter base de comparação em Uhum. outros preços também, mas tem ativos que são um pouco mais difíceis de avaliar. Então, existem alguns métodos mais complexos que, principalmente ações na Bolsa de Valores, a gente usa alguns deles para saber quanto que a gente deveria pagar naquele ativo. Mano, eu vou só pinar o comentário aqui, então, ó, pra gente estar falando de valuation, só pra galera já entrar Show. sabendo. E, mano, seguinte, é, eu tava revendo outros dias aí alguns vídeos do Damodaran, né? E eu acho, cara, acho que a definição dele é muito boa, assim, porque uma das perguntas iniciais que ele faz, né, é o seguinte: o que que vocês acham que é o valuation? É uma ciência, ou é uma arte, ou é magia, né? Acho essa coisa muito interessante. E aí muita gente vai responder ciência, muita gente vai responder arte e tal. E a galera que responde ciência fala que é uma coisa muito fixa, que você tem números e transforma números em outros números. Galera que fala que é arte, fala que é uma coisa muito filosófica, que vem de dentro e tal. E eu acho muito interessante que ele resume assim, o valuation em craft, né? Ele usa a palavra craft, seria uma espécie de artesanato, assim, né? Traduzindo para o português. Eu acho muito legal, cara, porque Pode falar. tá, que eu acho que muita gente fica tendo a imagem errada do valuation, porque fica pensando que é só número, que você tem que ficar analisando número, 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 e acha que é uma coisa impossível, um bicho de 7 cabeças. Mas as pessoas não entendem que, assim, é você juntar, cara, uma empresa com os números dela, com a história da empresa, é muito isso, né? Você juntar história com o número, e aí sim você obter o valor correto, né? E, Exatamente. Eu não sei se dá para ver aqui se está ao contrário, mas é valuation de equity, né, de ações, aham, Science, Art or Craft. Então, eu estava lendo esse livro, eu nem terminei ainda, preciso terminar, mas fala exatamente disso. Muita gente acha que o valuation é você. Porque, querendo ou não, tem a parte de ciência. É um modelo claro. matemático, é uma ferramenta já pronta, tem o passo a passo que você tem que seguir para saber. Então, um pedaço é ciência. Só que um pedaço também é arte, porque
querendo ou não, é muito subjetivo. Você sabe lá que você tem que, primeiro, você tem que a gente vai chegar nessa parte, mas você tem que fazer várias projeções. Você tem que ver qual que vai ser a receita da empresa, qual que vai ser o custo e tudo mais, projetar o fluxo de caixa da empresa, trazer tudo a valor presente. Então, o modelo está pronto. Só que, quais insights, quais inputs você vai colocar em cada uma dessas linhas para chegar no preço justo, isso é muito subjetivo. Então, tem um pouco de arte nisso. Você tem que fazer uma análise mais qualitativa e a arte está em trazer essa parte qualitativa em uma parte quantitativa. É transformar aquilo mais subjetivo que você viu em números para colocar lá no modelo. Então, querendo ou não, tem essa parte científica, matemática, mas também tem a parte de arte. E é muito subjetivo, né? Muita gente fica falando, o preço dessa ação vale tanto. Só que para uma pessoa vale isso, para outra vale outra coisa e por aí vai. E essa que é a maravilha, né? Não tem uma definição certa. A pessoa fala, quanto que essa empresa vale? Qual que é o preço justo dela? Depende. Preço justo para quem? Quais premissas? E por aí vai. Eu acho que é muito interessante, né? Que assim, se todo mundo tivesse o mesmo preço justo, o mercado ele seria basicamente um mercado perfeito, né? Porque assim, as ações elas estariam sempre no preço justo. E aí acabaria com toda a movimentação e até com o movimento especulativo do mercado e tal. Mas já que a gente já começou a falar, achei interessante, então vamos falar assim, quais são os principais fatores assim, que você considera que são importantes na hora de fazer um bom valuation? Tá. Primeiro, tem vários modelos, né, para a gente fazer o valuation. Então, tem o fluxo de caixa descontado, tem valuation por múltiplo e por aí vai. E aí, pegando o mais utilizado, que é o fluxo de caixa descontado, o que a gente tem que fazer? O importante é você saber qual que é o fluxo de caixa da empresa e descontar ele. Então, o próprio nome já fala o que ele quer dizer. Então, você tem que ver o tanto que a empresa está gerando de caixa. O que é gerar caixa? É quanto de dinheiro está entrando ali. Porque muita gente acha que o objetivo de um negócio é gerar lucro, não sei o quê. Não, o objetivo de um negócio é gerar caixa. Porque de nada adianta você ter lucro se você não gera caixa, você pode acabar quebrando mesmo tendo lucro. Então, o importante é ter caixa. Então, caixa é cash is king, né? Então, você precisa gerar caixa e o valor de um negócio depende do tanto de caixa que ele vai gerar no futuro. Quanto mais caixa aquele negócio gera, mais ele vale. Então, você precisa saber quanto de caixa esse negócio vai gerar ao longo de cada ano, quanto que ele vai gerar de caixa até a perenidade. Você supõe que aquela empresa vai viver até a perpetuidade, porque nenhuma empresa tem o objetivo de viver só daqui 10 anos e fechar. Algumas têm, se for alguma sociedade de propósito específico, algum projeto específico, mas uma empresa normal como essa que você vê na bolsa, que seja uma empresa de varejo, um banco e por aí vai, são empresas que você quer que ela dure até a perpetuidade. Então você tem que ver quanto de caixa ela vai gerar em cada um dos anos, você projeta ali uma perpetuidade também e traz isso tudo a valor presente. Por que tem que trazer a valor presente? O que é isso? Basicamente, existe o custo do dinheiro no tempo. Primeiro que você tem a inflação e segundo que você tem o custo de oportunidade. Se você deixar o dinheiro parado na conta do banco, você está deixando de ganhar, por exemplo, o que você ganharia ali no Tesouro Selic. Mas se você tirasse do Tesouro Selic para colocar em algum ativo de risco, você também estaria deixando de ganhar o Tesouro Selic para buscar alguma coisa a mais, um prêmio de risco. Então, como existe o custo do dinheiro no tempo, como R$100 hoje não vale a mesma coisa que R$100 daqui a 10 anos, a gente precisa equiparar esses valores. Então, ver quanto que vale R$100 lá na frente, traz isso para ver quanto que isso vale hoje. Então, por exemplo, vocês viram aí muita gente falando na hora que divulgou a nota de R$200, que R$100 lá atrás, hoje vale R$16. Isso significa que para você comprar um produto hoje com R$100, esse produto em média, considerando o IPCA acumulado do período, em 1994 você gastaria R$16 para comprar esse produto. Ou um produto que você gastava R$100 lá em 94, hoje esse mesmo produto teria que custar R$600. Então, o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo e vai mudando, de fato, o valor do dinheiro no tempo. Então, a gente precisa considerar quanto que aquele fluxo de caixa que a empresa vai ter lá na frente vale hoje. E aí depois a gente soma todos esses fluxos de caixa e vê que aquilo ali é o valor da empresa. Ou seja, ela vale aquilo tudo de caixa que ela gerou ao longo do tempo. Mano, muito bom. E aí, justamente com essa pergunta, achei válido a gente falar aqui, que o João Augusto, vou até colocar rapidinho, ele perguntou assim, como fazer as premissas certas? E acho que assim, essa é uma pergunta que é muito válida.
que você acha? Assim, qual que é a melhor maneira de fazer as premissas certas? Ó, o Vinícius falando isso, tu achei um gênio. Tamo junto, mano. Bom, premissa certa não existe. O que é certo e o que é errado? Nos investimentos não tem nada de certo, nada que é errado. Uma empresa vale R$ 10 a ação. Isso está certo ou errado? Não sei. Quando o Buffett comprou a Apple, estava todo mundo falando que ele estava ultrapassado, que ele já era um velhinho caduca, que não sabia de nada, que ele pagou muito caro pela Apple, não sei o quê. Ele comprou a Apple quando a Apple estava em um tri. Passou, sei lá, um ano. O Vinícius, que é fã da Apple aí, vai falar certinho quanto tempo passou, mas passou, sei lá, um ano, a Apple já está em 2 tri. Então ele fez 100% enquanto todo mundo estava falando que ele estava ultrapassado. Porque aquele preço justo dele, teoricamente, não era justo, era muito caro. Então não existe certo e errado, existe o que faz sentido para você e o que não faz. O modelo matemático está pronto, mas a parte da arte é você que vai decidir. Então você precisa fazer uma análise subjetiva, você precisa saber exatamente tudo o que está acontecendo no negócio e pegar aquela parte qualitativa e tentar transformar em número. Por exemplo, você tem algumas formas que você pode utilizar, algumas premissas para você usar para calcular cada uma dessas linhas do valuation, mas, por exemplo, como que uma empresa pode crescer de tamanho, né? Como que a receita de uma empresa pode crescer? Tem basicamente 3 formas. Primeiro, a economia do país pode crescer, então todo mundo cresce junto. É como se a maré está subindo, todos os barcos vão subir juntos. Se você tem um barco, um iate, uma canoinha ou um transatlântico, todo mundo vai subir na mesma proporção, porque a economia do país está crescendo. O segundo, o setor está crescendo. Então, por mais que a economia esteja parada, aquele setor está desenvolvendo. E se a empresa se mantiver ali, por exemplo, no mesmo market share, ela vai crescer também nessa proporção do setor. E a terceira forma que uma empresa pode crescer é aumentar o seu market share. Então, por mais que a economia fique parada, o setor não cresça e tudo mais, se a empresa está crescendo em relação aos concorrentes, ela vai aumentar a sua receita. Então, se ela rouba market share dos concorrentes, ela vai aumentar a receita. Então, o ideal é que aconteça esses 3 juntos. A economia cresça, o setor cresça e a empresa cresça mais do que as concorrentes roubando market share. Mas é isso uma das coisas que você tem que olhar. O que a empresa está fazendo para tentar buscar esse crescimento? A economia vai de fato crescer ou a economia vai cair, sei lá, 5%, igual o relatório Focus está projetando? O setor daquela empresa, qual que é a projeção? Existem alguns sites que mostram, por exemplo, esses dados. A projeção do mercado de crescimento para um setor específico em algum ano. E aí você vai analisando se essa empresa está crescendo mais ou menos que os concorrentes, se ela vai roubar market share ou não, e você vai fazendo essa projeção. Mas não existe certo e errado. Isso é uma coisa totalmente subjetiva, é o trabalho do valuation. Porque se fosse fácil, todo mundo ganhava dinheiro, todo mundo saberia o preço justo. O desafio é você pegar o seu dinheiro e pegar o seu tempo, sentar a bunda na cadeira e buscar qual vai ser a premissa que você vai usar, né? Você vai supor que não supor, mas você vai projetar a receita crescendo 5%, vai projetar 10%. Isso tudo é uma arte, não tem como definir o certo e errado. Cara, muito bom. E eu acho que você falou exatamente, né? Assim, que o valuation é justamente a soma dos números com a história, né? Então, na hora de fazer a premissa certa, você tem que ter um pouco de conhecimento da história da empresa, conhecer aquele negócio, conhecer o setor, ter um pouco do conhecimento macro também, igual você citou, para você poder fazer o valuation mais correto, assim, o valuation mais próximo da realidade que você analisa, né? E olha aqui, ó, tem uma pergunta muito interessante do Arthur Araújo. O CAGR de receita e de lucro é usado com frequência no valuation de uma empresa? Bom, basicamente, o trabalho de valuation é você fazer o CAGR futuro de receita, de fluxo de caixa. Então, o CAGR do fluxo de caixa é uma das principais premissas do valuation. Só que histórico e o futuro projetado são diferentes. Então, não importa se a empresa cresceu muito no passado, se vai aumentar a concorrência, ela vai perder rentabilidade no futuro. Então, o passado é interessante, é bom para você validar algumas premissas, validar algumas coisas e ver se a empresa de fato conseguiu gerar valor ao longo do tempo. Mas o trabalho do valuation é você pegar o passado e tentar projetar o futuro. E muitas vezes o futuro está totalmente descorrelacionado com o passado. Por exemplo,
Existe um caso muito emblemático que é o caso da Cielo. A Cielo ali em 2015, ela era uma empresa, sei lá, se era 2015, 14, 13, enfim, ela era espetacular e tinha números excelentes. Quem entra nesses sites de qualquer site que mostra indicadores, por exemplo, o Trademap, e vê o número da empresa ali em 2015, ia comprar com certeza. Teve muito gestor bom que comprou Cielo porque ela era uma empresa super rentável, tinha um ROI muito bom, a dívida era muito baixa, ela tinha uma margem de lucro muito alta e muito gestor bom comprou Cielo nessa época. Aparentemente era uma ótima empresa. O erro dessas pessoas foi não olhar para frente. Por quê? Não lembro exatamente o ano, se foi 2013, 14, que surgiu uma lei que desregulamentou o setor. Então, basicamente, um setor que era um monopólio da Cielo abriu para concorrência. Então, todas essas outras maquininhas de adquirência, então, PagSeguro, PicPay, Stone, todas essas outras que surgiram, aumentaram muito a concorrência da Cielo e, consequentemente, mais concorrência força o preço para baixo, para o consumidor é excelente, mas para a empresa resulta em perda de lucratividade e perda de rentabilidade. Então, se você olhou só para o passado, você viu que a empresa era ótima e ia comprar. Mas se você não olhou para o futuro e fez esse exercício de ver a concorrência no setor provavelmente vai aumentar, já que a barreira de entrada caiu, então, provavelmente, se isso vai acontecer, a empresa vai perder rentabilidade. Então, é uma análise que você tem que fazer. Olhar indicadores passados é muito interessante, tem que fazer isso sim, só que não é tudo. Talvez que seja 10, 20% da análise. Você olhar a parte qualitativa é pelo menos 2 vezes mais importante do que a parte quantitativa histórica e também a parte quantitativa futura é muito importante também. Mano, aí entra um pouco aquele negócio do Warren Buffett, né? Assim, de você só investir naquilo que você conhece, né? E se você investe naquilo que você conhece, você geralmente vai ter um conhecimento maior sobre aquele setor, sobre o negócio em geral. E aí você consegue fazer assim, premissas mais adequadas, né? Até conhecendo melhor o setor, igual você falou e tal, a gente já poderia ter uma ideia do que estaria vindo aí para o setor das maquininhas e tal. Você concorda com isso de investir no que você conhece ou você acha que dá para dar umas tacadas ali e pegar uma boa empresa, por exemplo? O ideal é você investir só no que você conhece, porque você ganhar dinheiro numa coisa que você não conhece foi sorte. E você ganhar dinheiro com sorte foi um bom investimento? Na hora que você olha o passado, pode parecer um bom investimento, mas sempre que você está investindo, você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, muita gente pegou muita parte do patrimônio e colocou em Oi, sem nem saber o que estava acontecendo em Oi. Ganhou dinheiro, dobrou o capital, triplicou. Foi um bom investimento? Aí depende. Você ganhou dinheiro, mas você poderia ter perdido tudo que você investiu. Então, a ideia é você investir no que você conhece e você ter uma noção, de fato, do risco que você está correndo naquilo. Porque se você não tem noção do risco, qualquer coisa que aconteça, você ganhar dinheiro com a Oi, por exemplo, foi pura questão de sorte. Você tem que entender, de fato, qual que é o risco do negócio, o que está acontecendo. Então, sim, você precisa investir naquilo que está no seu ciclo de competência para evitar fazer qualquer besteira. Quanto mais conhecimento você tem, menor é o risco que você vai correr ali naquele investimento, né? E Exatamente. a gente está falando de fatores ali usados na hora de fazer a sua análise, seu valuation e tal. E você acha que analisar a gestão de um negócio é uma coisa importante na hora de fazer o seu valuation? Sim. Basicamente, talvez uma das partes mais importantes. Tem muita gente que fala que a parte mais importante de um negócio são as pessoas. Se você entrega um negócio excelente na mão de um gestor horrível, provavelmente ele vai conseguir estragar o negócio. Mas se você pega um negócio ruim e dá na mão de uma pessoa, de uma equipe boa, de um time bom, eles vão parar tudo, vão pivotar e vão virar um negócio excelente. Porque o que faz o negócio são as pessoas e não o negócio que faz as pessoas. Então, você precisa ter uma equipe de gestão e funcionários bem alinhados com o interesse dos acionistas. Então, não apenas a gestão precisa ser boa, como ela precisa ter bons incentivos. O que isso quer dizer? Você precisa alinhar a cabeça do gestor com o pensamento de longo prazo. Por quê? Um gestor, na maioria das vezes, ele quer recompensa de curto prazo. Primeiro que ele quer o salário dele na conta no final do mês, no final do ano. E segundo que ele tem uma meta, por exemplo, se ele bater
uma meta de lucro da empresa, ele vai ganhar o salário no final do ano, vai ganhar um bônus muito maior. Só que, qual que é o problema aí? É muito fácil você manipular um resultado para ter um lucro muito bom. O que é que você precisa fazer? Basicamente, você elimina a despesa com marketing, elimina a despesa com P&D, pesquisa e desenvolvimento, porque menos despesa é mais lucro. Então, quem olha o balanço da empresa vai ver lá, não, o lucro cresceu demais, o CEO bateu a meta, vamos dar um bônus super gigante para ele. Só que, qual que é o perigo disso? Quando você reduz despesa com marketing, basicamente você está reduzindo despesa, por exemplo, com comercial, vendas e tudo mais, análise de mercado, produzir produtos, pensar em produtos, né? Então, se você não tem isso, se você não tem um comercial, um marketing, vendas bem estruturado, bem feito e bem alinhado, você não vai vender produto. Então, naquele ano específico, o seu lucro disparou. Só que no próximo ano, provavelmente vai vir horrível, porque você não desenvolveu aquela área que precisava, que é uma área de vendas. Se você não vende produto, você não vai ter receita, não vai ter lucro. Então, o gestor ganhou um puta bônus no final do ano, porque ele aumentou o lucro, só que aquela não foi a melhor decisão de longo prazo para a empresa. Por mais que foi uma decisão de curto prazo, que foi muito boa, porque o lucro aumentou, no longo prazo não foi o melhor. E a mesma coisa de pesquisa e desenvolvimento. Se a empresa não investe em inovação, o que vai acontecer com ela? Ela não vai conseguir superar as concorrentes. Vai vir qualquer outra empresa que investe em inovação e ao longo do tempo vai simplesmente destruir essa nova empresa. Pega exemplo aí, Kodak, Blockbuster, todas essas empresas, Xerox. Teve empresa, algumas dessas empresas que eram gigantes, que inventaram um produto que seria o futuro, falaram, não, mas a gente está acomodado aqui, não vou lançar isso não, porque isso vai acabar com o meu negócio atual. Só que não foi ela que acabou com o negócio atual dela e gerou um novo negócio, foi outra empresa. Então, se ela tivesse de fato investido naquela pesquisa e desenvolvimento, investido em inovação, ela provavelmente ia ganhar muito mais do que ganhou. Só que, pensando no lucro de curto prazo, ela destruiu o negócio dela. Então, gestão é importante sim. Então, precisa ter uma gestão muito boa e uma gestão alinhada com o interesse dos acionistas de longo prazo. Mano, você deu o exemplo da Blockbuster, é muito legal, né? Porque assim, eles inclusive tiveram a oportunidade de comprar a Netflix, né? Na época que a Netflix era pequenininha, que ela não era ainda digital, né? Ela era só uma delivery de filmes. E eles não quiseram comprar, não quiseram fazer esse investimento. É muito interessante a história da Blockbuster mesmo. E só Exatamente. mostra, E né? o Google também, né? O Google com o Yahoo. Aham. O pessoal do Google, eu acho, tentou vender a empresa para o Yahoo, acho que 100 milhões, não conseguiram. Aí depois o Google tentou comprar o Yahoo por 20 bi, eles não quiseram. E depois o Yahoo foi vendido por outra empresa lá, acho que por 1 bi. Então eles tinham uma oportunidade de comprar o Google, não compraram. O Google quis comprar por 20 bi, não venderam, e depois foram vender por 1 bi. Então, ter essa mentalidade de uma gestão boa e que consegue identificar aquilo que é o melhor para o acionista e para a própria empresa ao longo do tempo é extremamente importante. Cara, assim, e como é que você acha? Porque, por exemplo, eu tô lendo o livro do jeito do Warren Buffett de investir, né? Então ele traz ali durante o livro uns 8 cases de empresas que ele investiu e tal. E lendo agora, eu tenho certeza que a maioria desses 8 cases, que são um dos mais de sucesso dele, foi com base na gestão. Então é ou porque ele já conhecia o gestor, ou porque tirou uma gestão ruim, botou uma gestão boa, mudou as perspectivas de longo prazo da empresa e tal. E como é que você acha que é a melhor forma da gente, que é mini investidor, né? Investidor pessoa física aqui, pequenininho e tal. Como é que você acha a melhor forma da gente avaliar a gestão de uma empresa? Bom, tem dois lados dessa história. Primeiro é que você pode tentar fazer ao longo do tempo essa própria análise, só que você não vai conseguir muita coisa. Porque quem é grande, fundo de investimento, casa de análise, esse povo todo, eles conseguem acesso à gestão. Então, o cara liga lá no RI e fala, ô, bora bater um papo que eu quero entender melhor o negócio. RI tem interesse de conversar porque a casa de análise é gigante, o fundo tem muito dinheiro, vai lá comprar, a ação pode acabar subindo também. Então, eles têm esse contato que a gente não tem. Então, o que a gente tem que fazer é caçar informação do jeito que a gente pode. Você pode olhar, por exemplo, o histórico da empresa mesmo, as medidas que a empresa tomou ao longo do tempo e ver se foram acertadas ou não. E se não foram, o que a empresa aprendeu com isso.
se continua repetindo. Você pode olhar isso, por exemplo, vendo entrevista. Tem muito gestor, muito CEO, CFO, RI mesmo, que fazem várias lives, vídeos no YouTube, participam de podcasts que você pode escutar para ver a visão do cara mesmo. Você pode olhar o currículo dele. No site de RI tem um currículo, no LinkedIn tem um currículo dele provavelmente também. Então você vê por onde ele passou, o que ele fez, quais foram os resultados dele nessas empresas ao longo do tempo. Isso é o melhor, o mais próximo que a gente consegue. Mas caso você queira uma visão mais de dentro, entender melhor de fato o que está acontecendo e o que eles estão fazendo agora, por exemplo, e ver se realmente faz sentido ou não, aí você precisa ou investir através de um fundo ou contratar alguma casa de análise que vai fazer esse trabalho para você e vai fazer o relatório te dando a recomendação ou não. E o relatório mesmo explicando o porquê que eles estão recomendando ou não. Sim, acaba que isso né? Que a gente tem um menor acesso, tal. Inclusive no livro do Buffett fala, tinha empresa que o RI ligava pro Buffett, né? Falava assim, cara, você não quer comprar umas preferenciais aqui para injetar uma grana na companhia e tal? Então, realmente. E assim, uma coisa que eu acho que é muito interessante é você analisar também, principalmente, as medidas que a gestão está tomando para o futuro, né? Então, acaba que isso chega mais um pouco para o investidor pessoa física e tal, através dos fatos relevantes, né? Dos resultados trimestrais que a empresa lança e tal. Então, uma coisa que eu gosto de fazer também, não sei se você curte, tipo, eu gosto muito de, sempre que lança um balanço de uma empresa que eu curto, que eu estou analisando ou que eu invisto, eu pego e abro o balanço anterior e esse balanço desse trimestre. Então, eu vou olhando ali as metas, ver se a empresa está concluindo, se a empresa está andando com aquelas metas para frente realmente, né? O que adianta você prometer e num prazo ali de 1 ano você ainda nem começou a andar, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto de olhar bastante as metas e depois de olhar as metas da empresa, olhar se ela está realmente trabalhando para realizar aquilo ali. Perfeito. Você perguntou se eu gosto de fazer isso, se eu acho interessante. Não, não é que eu gosto e acho interessante. Eu acho que é o dever de casa, é o mínimo que qualquer investidor deveria fazer. Porque você olhar em qualquer site, que seja Trademap, Fundamentos ou qualquer coisa do tipo, olhar lá o indicador da empresa e ver se ela é rentável, lucrativa e endividada, isso não vale nada. Isso nada é a mesma coisa. Você precisa, de fato, para investir e colocar o seu dinheiro num negócio, você precisa entender a fundo. Então, sentar lá, bunda na cadeira, olhar o site de RI e fazer exatamente isso que você fez. Pegar o balanço, ver o que a empresa está falando, ver depois se ela está cumprindo ou não, e ver como que essa história está caminhando ao longo do tempo, isso é fundamental, é o dever de casa de todo investidor. Então, se você faz isso, você já está na frente de 90% das pessoas que estão começando a investir agora. E galera, só para deixar claro que essa live aqui está sendo um ensinamento muito grande para mim também, porque apesar de eu já estar investindo aí há um pouco mais de 1 ano, eu estou começando, há poucos meses eu comecei a fazer tipo, de verdade, ali, trabalhar mais na minha própria análise, né, fazer o meu próprio valuation, assim. Então está sendo uma aula muito grande. Muito obrigado de novo, Henrique. E assim, uma dúvida que até eu tenho, mas que eu recebo muito, cara, muito de verdade, é quando que é o limite? Quando que eu já analisei o suficiente minha empresa, sabe? Tem muita gente que assim, eu analisei isso aqui, mas será que isso é suficiente? Será que isso é o suficiente para eu colocar o meu suado dinheiro ali? O que você acha assim? Tem um limite? Como é que funciona isso? Quanto mais melhor, né? Mas você precisa saber se a sua tese de investimento ela faz sentido e se aquela tese de investimentos é válida. O que eu quero dizer com isso? Você consegue explicar por que você está investindo naquela empresa? Se uma criança de 6 anos te perguntar por que você está comprando essa ação específica, você consegue explicar para ela de forma rápida, que ela vai entender e sem ficar entediada com pouquíssimo tempo. Se uma criança de 6 anos consegue entender por que você está investindo naquele negócio, então você está fazendo uma excelente escolha. Não literalmente, mas já é o primeiro passo fundamental. Você precisa conseguir explicar a sua tese de investimentos, conseguir entender por que você está investindo naquele negócio. E só para vocês entenderem, para quem não sabe, como que funciona por dentro do mercado financeiro mesmo, por exemplo, num fundo de investimento. Fundo de investimento tem lá a equipe de analistas deles e tem o gestor. E aí, semanalmente ou a cada tanto tempo, eles fazem uma reunião, não sei exatamente o nome, para cada analista explicar novas ações que eles estão olhando. Achei uma oportunidade, vamos colocar no fundo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai montar uma apresentação e vai mostrar por que ele está querendo comprar aquela ação. E aí, todo mundo, a equipe inteira, vai sentar a pedra nele. Vai falar, por que é isso? Por que isso? Por que não é isso? E, vai tentar destruir a tese dele. Se eles conseguirem destruir a tese do analista, então realmente talvez não seja um bom investimento. Se o analista consegue justificar todos os fatores, todas essas porradas que ele está levando, e realmente, depois de tudo, faz sentido, então pode ser um excelente investimento.
Então, basicamente, para você ter uma noção se você está tomando uma decisão boa ou não, conversa com alguém, com algum amigo seu que também entende daquela empresa e tal, e fala para ele te contestar. Vê com ele se o que você está falando faz sentido. Se depois de tudo que você está falando, e ele já te questionou, você já explicou e tudo mais, se você conseguiu convencer ele que é um bom negócio, provavelmente você já está no caminho certo. Porque muitas vezes a gente tem uns vieses que a gente ou conhece a empresa, já é cliente, já gosta dela, ou conhece alguém da gestão e fica meio tendencioso. Vê alguém falando que aquela empresa é boa e a gente já fica querendo achar que a empresa é boa só porque alguém está comprando. Mas você consegue ter certeza do seu argumento quando alguém vai te contestar e consegue tentar colocar tudo que você está falando à prova. E na hora que você consegue, de fato, provar aquilo que realmente faz sentido e você ainda está convencido depois de tudo que a pessoa te questionou, aí talvez sim já seja uma excelente hora de comprar. Então, que eu peguei aqui os dois passos assim, excelentes para o valuation, é você ir numa creche, ensinar a tese de investimento para as crianças, e a outra é você sair na mão com seu amigo sobre a empresa. Perfeito. É isso aí. Então, galera, valuation, aula de valuation com o Henrique Stuart, é isso aí. Não, mano, mas assim, voltando aí no que você tinha falado lá no início, né? Porque você citou que existem mais de uma forma de calcular ali o valuation de uma empresa e tal. Fala aí, assim, para você, quais são as formas mais utilizadas dentro do mercado? Tá. A mais tradicional de todas, que pela minha experiência e pela minha vivência, as pessoas mais utilizam no mercado financeiro, é o valuation por fluxo de caixa descontado. É aquele que você vai projetar todos os fluxos de caixa da empresa, quanto que ela está gerando de caixa, vai trazer tudo a valor presente, e o somatório de todos esses caixas é o tanto que vale a empresa, de forma bem resumida. Existem outras formas, como, por exemplo, valuation por múltiplo. Quem olha, por exemplo, o preço sobre o lucro, já tem uma noção do que é o valuation por múltiplo. É você ver quanto que as pessoas estão pagando por aquela empresa sobre algum denominador comum. Então, Henrique, tá travando um pouquinho? Seu vídeo travou. Travou? Deixa eu ver. Aí, agora voltou. Voltou. Bom, eu estava falando valuation por múltiplos. É basicamente você olhar um múltiplo em comum. Por exemplo, a empresa vale R$10, a ação vale R$10 e a outra vale 20. Isso não quer dizer nada. Você tem que sempre comparar com algum outro fator. Então, vale R$10 sobre um lucro de 1 e a outra vale R$20 sobre um lucro de 2. Então, tecnicamente, sobre o preço sobre o lucro, elas estão, querendo ou não, no mesmo valor. Só que muita gente fala de uma forma muito simplista o preço sobre o lucro, tem que fazer alguns cálculos por trás para achar qual que é o preço sobre o lucro ideal. Mas isso já é muito mais complexo, não vou entrar aqui. Mas se você quer fazer um valuation por múltiplos e ter uma noção, uma boa ideia é você pegar, por exemplo, o preço sobre o lucro do setor que aquela empresa está e comparar aquela empresa com os pares, tomando alguns cuidados para ter algum efeito não recorrente, algum prêmio de qualidade, por exemplo. A mesma história do Madeiro, do Burger King, você vê lá que uma empresa é melhor que a outra, então naturalmente ela vai ter um preço sobre o lucro um pouco maior, ela vai ser um pouco mais cara. Mas se você olhar o histórico, na média histórica daquela empresa, quanto que aquele preço sobre o lucro esteve e quanto que ela está agora. Porque se ela estiver abaixo da média histórica, talvez possa ser um indicativo de que ela esteja barata. Outro que comentaram aí também é o modelo de Gordon, eu ia falar ele aqui. O modelo de Gordon é basicamente você projetar os dividendos futuros daquela empresa e trazer a valor presente, da mesma forma que acontece com o fluxo de caixa, só que com o dividendo. A diferença é que o dividendo, normalmente, esse modelo de Gordon, é mais usado para a empresa que já está no estágio de maturidade. Então, aquele que já tem um crescimento bem constante, bem estável, para você conseguir projetar isso de fato. Então, é uma das melhores formas usar esse modelo de Gordon para esse setor, para esse tipo de empresa. E outra forma também é o que a gente chama de opções reais. Mas isso já é muito mais avançado, é você olhar uma empresa que, por exemplo, está em recuperação judicial, tem a chance muito alta dela quebrar, mas se ela não quebrar, ela pode valer muito, aí você usa um modelo de opção. É como se você estivesse comprando uma opção de compra daquela empresa, mas aí já é papo de opção, vai afundar muito aqui, não vale a pena. Então, basicamente, esses são os 3, 4 modelos mais utilizados. Mano, e sim, você usa o fluxo de caixa futuro? Eu uso. Assim, por quê? é o que eu mais uso, mas eu não uso para todas as minhas empresas que eu estou comprando, não. Porque para você fazer uma análise super completa,
você precisa gastar muito tempo. Não é simplesmente você abrir uma semana lá no computador e olhar alguns números, olhar a parte qualitativa. Tem que fazer uma análise muito completa mesmo. Quem vai dar uma recomendação, às vezes fica mais de um mês analisando a empresa e tudo mais. Então, de vez em quando eu faço uns fluxos de caixa contado, mas não faço para todas as empresas. Às vezes eu olho recomendação de compra mesmo de casas de análise para realmente poupar tempo que eu não quero trabalhar como analista. Então, eu acho interessante eu saber como que funciona, saber como precificar, para depois eu ver se aquela decisão que aquele analista está me recomendando faz sentido ou não. Então, eu acho interessante todo investidor saber como que faz, para não para ele ter que fazer por conta própria, a não ser que ele queira trabalhar com isso, porque todo mundo tem algum trabalho que demanda muito tempo. Então, você tem que saber como que faz, justamente para você ter senso crítico de avaliar alguma recomendação. Mano, bom demais, então. Mas só voltando uma pergunta, que o Luiz, que ele é um bro meu, ele tá querendo estudar também, e ele falou assim, que ele perguntou, Stuart, quanto você estudou, quanto tempo você estudou para ser EA? Quanto tempo você estudou? Tá. Bom, quando eu fiz o CEA, eu já tinha a prova da Ancor também. E grande parte do conteúdo é parecido. Então, para a CEA especificamente, eu estudei muito pouco. Foi, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. Eu acho que não é uma prova tão simples assim para quem está começando, porque é muito conteúdo um pouco mais técnico, mas é decoreba. Grande parte da prova é decoreba, dá para fazer tranquilo. O que mais pega para quem não tem muito contato é conta de matemática financeira, usar HP12C, que é a calculadora que é um pouco diferente da calculadora comum, muito questão de ordem dos cálculos mesmo. Então é a parte que costuma mais pegar, que não é tanto decoreba assim, você tem que entender a lógica por trás. Mas é uma prova que pouca gente tem. Não achei tão difícil assim, dá para tirar, mas não é para qualquer um. Sei. E galera, vai deixando aí algumas perguntas aí, que a gente já tá chegando aqui no final do assunto. E pode mandar na caixinha de perguntas também. Inclusive, deixa eu abrir a caixinha aqui que eu nem vi se entrou mais perguntas. Chegou aqui a perguntinha do Matheus. Como funciona o investimento em caixa, fundo de emergência? Você quer falar essa, Henrique? Bom, é bem simples. O caixa tem a função de ter liquidez e segurança. Por quê? Você quer ter a oportunidade, na verdade é o fundo de emergência. Vamos falar dos dois, né? Você precisa ter acesso ao dinheiro a qualquer momento. Se acontecer qualquer problema, você precisa ter acesso ao dinheiro de forma muito, muito fácil, muito rápida. E aí você precisa conseguir resgatar, então liquidez muito alta. Se você está investindo no caixa para aproveitar uma oportunidade, você precisa ter acesso ao dinheiro. Na hora que aquela ação cair, você precisa vender e comprar aquela ação na hora. Então você precisa ter uma liquidez muito alta e precisa ter uma segurança muito alta. Na hora que você precisa resgatar para aproveitar aquela oportunidade ou suprir aquela necessidade, você não pode correr o risco de resgatar menos que investiu. Então, basicamente é isso. Você precisa ter algum título que tenha segurança e liquidez. E os mais tradicionais são Tesouro Selic, CDB de liquidez diária e até mesmo a Nuconta. Eu acho que um CDB de liquidez diária de um bancão, por exemplo, que renda 100% do CDI, é uma das melhores alternativas. Boa. E, mano, assim, agora pensando no pessoal que é menor de idade, ou o pessoal que está começando agora, a gente falou bastante sobre o valuation aqui. O que você daria de dica para o pessoal que está começando agora em relação ao valuation? Tá, boa pergunta. Olha, tem muito. Primeiro de tudo, entender de contabilidade. Porque você não consegue fazer um valuation sem saber de contabilidade. Se você quer aprender valuation sem entender o básico de contabilidade, ou até mesmo intermediário avançado, vai ser muito mais difícil. Então, você tem que ter uma noção muito clara de como a contabilidade é feita. O que é ativo, o que é passivo, na hora que a empresa vende, o que acontece, como que ela contabiliza isso. Então, gera receita, mas tem que tirar lá do estoque, por aí vai. Entender o básico de contabilidade para você conseguir fazer uma projeção bem feita. E depois que você já tem essa base de contabilidade, você estudar a teoria do valuation, você vê qual que é o passo a passo, isso é bem tranquilo, tem muito modelo na internet, muito site que explica qual que é o passo a passo, a fórmula básica, mas depois é você entender como que você vai colocar as premissas. E aí, inclusive, tem o curso do Damodaran, que é muito bom para fazer... Henrique, tá travando de novo um pouquinho. O vídeo congelou. Mas tá dando para escutar aí? Agora tá.
Show. O curso do Damodaran de Valuation no YouTube é até de graça, muito bom, vale a pena. Só que a primeira vez que eu fiz, eu não entendi muita coisa pelo fato de que eu não sabia o que era cada coisa, até mesmo em português. Então Uhum. ele começou a falar lá de beta, de WACC, de WOC, esse trem, e eu não sabia nem o que era em português. Então você entender um negócio. É como se você estivesse começando a estudar química em inglês. É muito É. mais difícil. Então, se você tiver uma noção básica de valuation em português, para depois você começar a pesquisar, vai te ajudar bastante se você sabe de inglês mesmo. Porque depois que eu aprendi valuation e tudo mais e fui refazer o curso, aí aprofundei muito mais o conhecimento e deu para entender tudo, porque eu já sabia exatamente o que era cada coisa. Tem livro da Modaran em português, inclusive, se alguém quiser, tem vários, mas eu acho que é isso, você precisa ter a noção prática, noção teórica e conseguir aplicar na prática. E aí você vai fazendo tentativa e erro, ver se consegue contato com alguém no mercado para, sei lá, avaliar o seu valuation e tentar colocar alguma pergunta e ver se realmente faz sentido ou não para você ir tentando responder. Mano, e assim, você falou um negócio de português e tal, e os livros, onde você acha que assim, a melhor fonte de buscar o conhecimento em português sobre o valuation, assim, hoje, que você pode acessar aqui no Brasil por um custo, assim, por um custo mais baixo? Custo mais baixo é livro. Pega qualquer livro do Damodaran que já Uhum. está excelente. Não tem nada mais barato e o custo-benefício melhor que isso, não. Então, fala aí, eu vou botar, inclusive, eu vou fazer um post, então, recomendando, fala aí alguns livros que você acha que são essenciais, assim. De valuation, eu confesso que eu nunca li um livro de valuation porque eu aprendi na faculdade, na Liga de Mercado Financeiro e tudo mais. Só que tem um que chama Avaliação de Empresas do Damodaran, ou então Hum. The Little Book of Valuation, Esse também já do tá na minha Damodaran. lista. Já. Então, se você digitar no Google Valuation Damodaran, ou até na Amazon, lá na seção de livros, Valuation Damodaran, qualquer um que você pegar, provavelmente você vai estar muito bem servido. Uhum. Ah, então acho que, cara, foi um panorama completo aí. Galera, mano, eu tô pensando até em botar essa live no YouTube, hein? Pô, foi muito massa, mano. Conteúdo muito Mas bom, fica à acho. vontade. Ah, então tá. Então vou ver aqui se eu já salvo o vídeo depois. E galera, pra quem não segue o Henrique, pelo amor de Deus, segue o Henrique. Se inscreve no canal dele também no YouTube, cara, monstro demais. E Henrique, alguma consideração final que você queira passar? Bom, eu acho que esse assunto que a gente falou foi bastante técnico, então quem estava aqui até agora e provavelmente ficou com muita dúvida e algumas coisas provavelmente nem entendeu tudo que eu estava falando. Isso é super normal. Primeira vez que eu tive contato com valuation, achei super complicado também. Então, não se acanhe, não fique com medo de pesquisar mais, porque isso é questão de tempo. Quando eu comecei a pesquisar sobre a ação, eu não entendi nada que estava acontecendo. Eu achei que isso era uma coisa de outro, essa é uma coisa de outro mundo, que eu nunca ia aprender sobre isso. E na hora que você vai aprofundando, você vai vendo que é muito mais fácil do que parece. É o efeito Dunning-Kruger, né? Que você, Uhum. no começo, você não sabe nada, aí você começa a ver um pouco que você acha que você sabe tudo, aí na hora que você descobre alguma coisinha, você vê que você realmente não sabe nada e nunca vai aprender, mas na medida que o tempo vai passando, sua curva de conhecimento e confiança vai aumentando também. Então, para quem está começando e tiver qualquer dúvida e tal, não tenha medo, só continua, porque vai ser muito recompensador lá na frente. Quem quiser trabalhar com o mercado financeiro, saber valuation é um grande diferencial para quem quer trabalhar com análise, gestão e tudo mais. É um tema que vale a pena aprofundar mesmo. E tirar a certificação. Principalmente, eu acho que tem muita gente aqui que você falou que é amigo seu, mais novo. Uhum. Se tiver interesse em trabalhar nisso, tem certificação que você só precisa ter ensino médio completo. Então, se você chegar na faculdade para procurar um estágio e chegar lá com a certificação, você fala, já invisto, já tem a certificação aqui, provavelmente você vai ser contratado, porque profissional já contratado mais velho não tem quase nenhuma certificação, e quando tem são as mais simples. E aí na hora que você chega lá com uma certificação um pouco mais avançada e já investe o seu dinheiro, já entende na prática isso tudo, você vai ter um diferencial gigante e vai se dar muito bem. Então é isso aí, galera. Então, galera mais nova aí, galera que tá começando, fica tranquila se não entendeu, né? Vai com calma, porque é assim mesmo. E deixa eu falar uma coisa que eu fiz muito, que eu ainda faço, claro, que eu tô, óbvio, aprendendo muito ainda,
coisa que eu gosto, tipo assim, eu pego por exemplo, se eu tô querendo me introduzir num determinado setor e tal, eu pego o balanço da empresa, o resultado trimestral, vou olhando lá e, cara, com certeza vai aparecer no mínimo uns 10 termos que eu não conheço, seja da empresa, seja do setor, seja de contabilidade em geral. Cara, eu dou Ctrl+C, Ctrl+V nesse coisa no Google, nesse coisa no YouTube e vou aprendendo lá. Então, assim, você pega um balanço ali que você vai ficar, assim, no máximo 2 horas analisando, assim, né, lendo e botando os termos no YouTube. Eu tenho certeza que o conhecimento que você pega ali é muito bacana. Então, galera, às vezes a prática pode ser sua Exatamente. melhor amiga na hora de aprender sobre valuation e sobre análise de resultados. Perfeito. Exatamente isso. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por todo mundo. Cara, Henrique, muito obrigado de verdade. Eu com certeza vou botar. A galera já tá falando aqui pra eu botar no YouTube. O conteúdo foi muito bom e é isso aí. Então eu vou soltar no YouTube sim. E, mano, de verdade, muito obrigado. Tamo Tamo junto, galera, que junto. Depois a gente participou. grava um vídeo pro YouTube também, só esperar essa pandemia É, passar. E galera continua, que. mano. Não para, não. Foca no trabalho que vai ter muito sucesso. É só seguir consistência e disciplina que você vai chegar lá. Tamo junto, mano. Pois é, só as lições que você deixou pra mim aí, com o seu canal e com a sua jornada. E galera que não sabe, eu e o Henrique, a gente mora aqui pertinho, em BH e tal. Então, logo, logo vai ter vídeo no canal sim, só esperar as coisas normalizarem um pouquinho mais. Valeu, Isso aí. Henrique. Tamo junto, Bruno. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Vou deixar a Falou. live salva, hein, rapaziada. Não esquece de conferir lá no feed depois. Demorou. Tamo junto. Abraço. Valeu.